Amados irmãos, a paz do Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, Duque de Caxias, na Congregação Igreja de Santa Marta, Belfor Roxo, e na Congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, estamos no primeiro trimestre do ano 2026, e o título desse trimestre é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Hoje nós vamos estudar a lição número 9, Espírito Santo Regenerador. Lembrando que nós estudamos uma lição, a primeira lição, trazendo a base do assunto da Trindade. Depois estudamos 3 lições sobre a primeira pessoa da Trindade, o Pai. Depois 3 lições sobre a segunda pessoa da Trindade, o Filho. E esta é a segunda lição de 3 que também iremos estudar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então vamos aqui à lição textual. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A verdade prática. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. E o texto, leitura bíblica em classe, o texto bíblico, base da lição, está no Evangelho segundo São João, capítulo 3, do verso 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então vamos aqui para a introdução desta lição. O novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Essa lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como um agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Então nós vamos ver o novo nascimento, a regeneração, que é uma obra dentro da salvação, operada pelo Espírito Santo na vida daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, ou aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, melhor dizendo. Como ele diz aqui na introdução, não é algo que vem exterior. Muitas pessoas podem até exteriormente demonstrar algo que parece que a sua vida mudou. Deixou de cometer algumas práticas que antes fazia, deixou de falar certas palavras que antes falava, mas interiormente não. Essa obra não é algo do homem, não é o homem que com esforço, com autoajuda, com pensamento positivo, ou qualquer outra coisa que o homem possa inventar, consegue. Isso é algo que vem do interior, é uma ação do Espírito Santo na vida do crente. E nós vamos ver aqui cada ponto da lição que vai explicar. Eu vou aqui falar um pouco na introdução, porque essa lição ela está dividida um pouco diferente das normalmente como as lições se dividem. As lições se dividem em 3 pontos, e cada ponto é dividido em 3 subdivisões. E desta feita, o primeiro ponto está subdividido em 4 subdivisões. Então temos uma subdivisão a mais para comentar. Então vamos aqui. O ponto 1
regeneração uma obra trinitária. Vamos ver que essa obra é feita pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Vamos ver dentro de cada ponto aqui como isso funciona. A doutrina bíblica da regeneração. A expressão nascer de novo, que está em João 3,3, que é o texto áureo da lição, é traduzida do verbo geneter, ser gerado, ou nascer, e do advérbio anotem, do alto, de cima, de novo. No diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas é espiritual. Uma segunda origem, não humana, o renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. É necessário vos é nascer de novo, mas algumas traduções dizem necessário vos é nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como está em Tito 3, versículo 5, parte B. Aqui, regeneração, do grego palingenesia, significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Sempre lembrando, meus amados irmãos, que sendo nós arminianos de origem eliana, cremos que Deus está fazendo esta obra na vida do homem. Os calvinistas também creem assim, algumas diferenças, mas não vamos entrar aqui em detalhes. O homem foi depravado através do pecado de Adão e Eva, herdou esse pecado de Adão e Eva, não vai ser condenado por causa do pecado de Adão e Eva, vai ser condenado por causa do seu próprio pecado, porque é a partir do pecado de Adão e Eva que todo homem herdou, como está em Romanos 5,12, mas também o homem, Deus preparou a salvação para o homem. Lá em 3,15, o próprio Evangelho, e Deus foi fazendo a obra, preparando tudo, para, como diz em Gálatas 4,4, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio a esse mundo para nascer, viver, ser tentado, mas sem pecado, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar no terceiro dia, subir ao céu, enviar o seu Espírito Santo, enfim, tudo isso que nós vemos é a obra do Senhor para a salvação da humanidade. Então, é algo que o homem sozinho não pode. Eu sozinho não posso ir a Deus. Então, a obra, o Espírito Santo vem com a graça preveniente e o homem, é por isso que eu falei de arminianismo, nós cremos numa sinergia em que o homem tem a sua participação. Sempre Deus em primeiro lugar. Qual a participação do homem? A fé e o arrependimento. Aí ele se converte e aí o Senhor faz essa obra do Espírito, o torna uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e a Escritura se fez novo. Quando o homem pecou, o homem agora ficou afastado do Senhor. Ele não tem mais contato com Deus. Quando ele se converte, então o Espírito do homem entra em contato, o Espírito de Deus entra em contato com o Espírito do homem, o homem modifica a sua vida e agora ele passa a ser alguém que, como estudamos na lição passada, é guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como já estudamos diversas vezes aqui em várias maneiras, é que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é toda uma obra do Espírito Santo na vida do ser humano. E isso foi ensinado a Nicodemos. Depois nós vamos ver aqui no transcorrer deste primeiro ponto, que Nicodemos não entendeu bem, mas Jesus deu aquela explicação importantíssima para ele, porque vale para nós. É interessante ver sempre isso, meu amado irmão, que eu gosto sempre de falar. Poxa, pastor, por que acontece? Eu prego, ensino, falo, não só aqui nessas lições, na minha concepção de ver, não há coincidência na vida do crente, ou na vida dos seres humanos. Deus tem um propósito, na sua presciência, ele sabe todas as coisas. Então, quando Nicodemos vai com aquelas dúvidas a Cristo, tudo aquilo, não que Deus predestinou ele para ir lá, na sua presciência Deus sabia o que havia no seu coração, ele foi até ali e Jesus deu uma explicação que só é registrada pelo evangelista João
mas que é importantíssima para que nós possamos entender a regeneração. É lógico que nós vamos nos ensinos de Paulo, vamos nos ensinos de João nas suas cartas, vamos em outros textos da Bíblia Sagrada que vão nos fazer entender a regeneração, o novo nascimento. Mas esse é o texto, como foi até adotado pelo autor da lição, um texto básico, bíblico, para que nós possamos entender exatamente esta obra ao qual o Senhor falou. Mas vamos um pouco mais adiante, que aí os pontos um ponto vai levando ao outro, né? Porque a lição toda é sobre regeneração. Na lição passada nós estudamos a pessoa do Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo no segundo ponto, que mostravam que ele era Deus, e na terceira as obras do Espírito, inclusive no último lá, falando dos símbolos do Espírito Santo, no último subdivisão da lição passada. Hoje nós estamos estudando a obra da regeneração na lição inteira, o Espírito Santo, o regenerador. Então vamos aqui, regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E que vai dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Agora vamos começar com as nossas leituras bíblicas que a gente sempre faz aqui. E como eu sempre comento, falo para os irmãos, é a opinião do pastor Douglas Batista, Assembleia de Deus, do pastor Hélio, Metodista Pentecostal, não, é a Bíblia Sagrada. Ele disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarão no reino dos céus. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. Vamos agora em 1 Coríntios, capítulo de número 6, do versículo 9 ao 11. Pastor, só vai ler todos os textos da lição? A gente sempre explica, não dá por causa do nosso tempo, ainda mais hoje que tem um ponto a mais, mas a gente precisa ler o máximo possível para ter esse entendimento. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão de Deus. E o que alguns têm dito, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. No milagre do novo nascimento, a fé e arrependimento. Agora vamos voltar para Mateus 4, 17, eu estou achando muito importante ler esse texto agora. Mas vamos lá, Marcos 4, 17, que diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação, como está em Gálatas 6,15. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade, como está lá em Marcos 16,15. Então, o que eu devo pregar? Pastor, o que eu devo pregar? Está aqui, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que vamos começar pelo final. O que o plano divino para a regeneração? Jesus disse lá para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não for regenerado. Aí a gente volta à introdução. Não é uma obra feita pelo homem. Não é. Eu tive a oportunidade, vou dar apenas aqui quase que um testemunho, um exemplo, né, para os irmãos. Tive a oportunidade em algum momento da minha vida, da igreja, de ajudar duas pessoas, uma no alcoolismo e outra nas drogas. Levamos essas pessoas para o mesmo centro de recuperação. Pastor, como é que funciona um centro de recuperação de dependentes químicos? Já bem, temos que usar o termo correto. Antigamente se falava viciado, hoje não, é dependentes químicos, e até concordo com isso. Funciona, este qual levei, tinha, em primeiro momento, lógico lá, abstinência total, quem bebe não vai beber, quem se droga não vai se drogar. A parte espiritual, com leitura da Bíblia, com oração, com todas aquelas partes, ensinamento da palavra, e
no final, até num momento lá, no início não, mas depois, em algum momento, até uma psicóloga para ajudar aquelas pessoas. Ah, pastor, essas tentativas humanas, principalmente a parte de não deixar a pessoa se drogar, ou não deixar a pessoa beber, ou uma ajuda, são ajudas importantes, mas se o homem não mudar a sua vida, não acontece. Então, como é que foi dessas duas pessoas, pastor? Um saiu de lá, ficou bem, tranquilo, participou de muitas atividades na igreja. O outro, com um mês, fugiu das drogas, voltou, saiu de lá, se drogou, voltei com ele para lá, mandamos ele para a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, através do próprio centro de recuperação. Lá passou mais o tempo, eram 10 meses em cada lugar. Quando saiu, voltou a se drogar. Hoje, infelizmente, eu não tenho notícia dele, não sei o que houve. Então, houve uma tentativa, lógico, que é válida, de ajudar a pessoa. Mas se não nascer de novo. Aí o outro, pastor, o outro, depois caiu por causa de uma mulher, mas graças a Deus hoje ele está numa Assembleia de Deus, é diácono, não usa mais nenhuma bebida, enfim, trabalha, enfim, toda a bênção. Ele nasceu de novo. Porque quando o homem nasce de novo, vem de dentro para fora, uma obra do Espírito Santo, é isso que vai fazer a mudança na vida do homem. Eu sempre falo na igreja, eu não deixo de fazer algumas coisas, ou faço outras para ser salvo. Eu a deixo de fazer e algumas coisas, me abstenho de algumas coisas. Como Paulo diz muitas vezes, um atleta se abstém, outras situações que ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas não nos convém, enfim. E faço outras porque sou salvo, porque sou regenerado, porque o Espírito Santo fez uma obra na minha vida, porque eu entendi que Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou um altíssimo preço para que eu pudesse ter a salvação e a vida eterna. Por isso eu faço ou deixo de fazer determinadas coisas. Então, é uma condição que não pode faltar. Nascer de novo. Aí ele cita, Jesus falou em Mateus 18:3 que lemos, eu li 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que dá uma relação de várias pessoas que não entraram no reino dos céus. Ah, pastor, isso as pessoas estão lá no mundão fazendo, não, aqui é qualquer um. Se eu me disser crente e estiver naquela lista e fazendo aquelas coisas, eu não entrarei no reino dos céus. Não é porque eu tenho uma carteirinha de membro da igreja ou porque eu sou pastor que aí eu posso fazer toda aquela lista porque eu vou entrar no reino dos céus. Não. Todo que praticar aquelas coisas está lá em 6:10 e também está no Apocalipse. Não entrará no reino de Deus. Então temos que ser uma nova criatura, não no papel, mas temos que ser uma nova criatura de verdade, demonstrando ao mundo que realmente somos diferentes, não por causa de nós, sempre moldando, falando isso, deixando bem claro, mas mostrar que, como disse Paulo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos agora para a terceira subdivisão desse ponto, o Pai como autor da salvação. Nós vimos que aqui a regeneração é uma obra trinitária, esse é o título da lição, do ponto da lição, melhor dizendo. A regeneração, ou novo nascimento, tem a sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. É isso, pastor. Vamos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Pastor, esse texto já foi citado em algum momento? Sim, já foi citado em vários momentos aqui da lição. Vamos citar de novo, Efésios 1, 4 a 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o pleno prazo da sua vontade. Só para dizer alguma coisa aqui, para não ficar dúvida nos irmãos, já que eu disse que nós somos arminianos e elianos, e estamos lendo um texto aqui que fala da predestinação. Vamos perguntar, pastor, só crê na predestinação? Sim, a Bíblia fala em predestinação, não só aqui em Efésios, Paulo disse também aos Romanos. Mas não a predestinação individual. A igreja está predestinada. Então, quem se tornar uma nova criatura, e Deus, o que é a predestinação? Deus, na sua presciência, sabe quem vai ser salvo. Ele não predestinou no sentido de marcar pessoas para ser salvas ou outras para ser perdidas. Ele sabe na sua presciência quem será salvo
ou não. E aí esse vai fazer parte da igreja, vai perseverar até o fim e por fim será salvo. E ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Não preciso citar João 3,16, que o irmão sabe de cor. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé, como está em João 1,13, Efésios 2, de 8 a 9. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos, como está em Tiago 1, 17, 18. Então, como já falamos na lição anterior, a criação estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agindo de forma conjunta, cada um fazendo uma tarefa, mas todas elas de acordo com a outra. Na salvação, a mesma forma. E aqui na regeneração, o Pai planejou, como diz aqui, o Pai é o autor da salvação, né, porque ele fala da salvação, e a regeneração é uma das etapas da salvação, porque temos a conversão, a regeneração, a expiação, temos a justificação, que vai ser falado muito no último ponto. Então tem vários momentos ali da salvação que acontece na vida do ser humano. É lógico que a maioria deles é instantânea, são colocados teologicamente de maneira diferente para explicar cada etapa, mas acontece no momento da salvação. Então, o Pai teve todo este planejamento. E é o que ele diz aqui. Quem inicia a obra da redenção? Falamos no ponto anterior, mas tem que tocar, repetir. É Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é com a sua graça preveniente que Deus vem para agir na vida do ser humano. Quem responde a esta graça com fé e arrependimento é salvo. Quem rejeita será condenado. Será condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Depois Jesus ensina isso lá no mesmo discurso, o melhor ensinamento que ele faz a Nicodemos. Se você for para o final do texto, que não está no nosso texto básico, ele falou, a luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Mas se a luz mostra que a minha obra é má, eu entendo que a minha obra é má, me arrependo, aceito a solução de Deus, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e me arrependo e entrego a minha vida a Cristo, então eu agora passo a ser uma nova criatura. Me converto, lavo os meus pecados, não é que eu não vou deixar de ser pecador, a gente sempre fala, pastor, então ser santo é não pecar nunca mais, não, ser santo é ser separado. Nós estamos nesse corpo carnal, temos a natureza carnal, herdada de Adão, e podemos pecar. Mas não podemos viver em pecado. O verdadeiro servo de Deus não vive em pecado. Nenhum tipo de pecado. Nós estamos falando agora só de adultério, só de matar os outros, qualquer tipo de pecado. O crente vive para santificar a sua vida. Quando ele peca, o Espírito Santo fala ao seu coração, ele então pede perdão a Deus com sinceridade, é perdoado e procura não praticar mais aquela obra. Isso é que é uma nova criatura. Isso é que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora vamos para a quarta subdivisão, como eu disse para os irmãos, esse primeiro ponto tem 4 subdivisões, os outros têm 3. Vamos a ela. O Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. É o Pai que a decreta, o Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição, e o Espírito que realiza no coração do pecador. João 16,8 diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. O fruto do Espírito também já foi, de certa forma falado na lição anterior. Mas vamos lá. Alguém já disse o seguinte, se você morrer 2 vezes, você
vai também viver. Então eu tenho que morrer fisicamente, mas também morrer para o mundo. É por isso que ele diz aqui, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu preciso nascer carnalmente, todo ser humano nasce, mas preciso ter esse novo nascimento. Aí eu vou morrer uma só vez, que é a morte física. Agora, se eu nascer somente fisicamente e não nascer do Espírito, eu vou morrer duas. Eu vou morrer fisicamente e vou morrer espiritualmente. E aí eu morrer aí a gente acaba até dizer, né, não tem muito a ver com a lição, mas apenas colocando uma questão doutrinária, não é aniquilação. Eu até pregava na igreja e falava isso, ou até, não sei se foi na escola dominical, domingo, ou foi na igreja, no culto. É o homem, quando morrer sem Cristo, e quando ele for para o lago de fogo e enxofre, depois do tribunal do trono branco, da segunda ressurreição, aí ele vai entender que ele estará separado para sempre do seu Criador, da onde ele veio. Porque nós não viemos da chocadeira, como diziam os antigos aí, nós não viemos do macaco, como disse um aí, suposto cientista, mas nós viemos de Deus. Porque quando você vai ver a genealogia de Cristo, tal, chegou Adão de Deus. Todos nós viemos de Deus. Humanamente, de Adão, espiritualmente de Deus. E vai ser a separação eterna. Então, é necessário que se nasça do... Então, ele falou, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele diz aqui, onde o Espírito opera, ocorre transformação. Essa transformação, volto a dizer, como eu citei lá o exemplo das pessoas que eu levei para o centro de recuperação, que a igreja levou para o centro de recuperação. Não é uma obra, cara, porque eu posso muito bem tentar deixar de fazer alguma coisa ou fazer outras. Mas pelo meu próprio esforço pode chegar um momento que eu queira voltar àquela prática anterior ou queira deixar a prática que até então adotei espiritualmente falando. Porque é um esforço meu. Agora, se for o Espírito Santo que está agindo na minha vida, que agora colocou em mim o desejo de buscar as coisas de Deus, porque buscar as coisas são de cima. Como é que a gente busca as coisas de cima? Nós vimos na lição, no trimestre anterior, falar sobre corpo, alma e espírito, as disciplinas espirituais, orar, ler Bíblia, ir à igreja, frequentar a escola dominical, fazer a obra de Deus, enfim, é uma série de coisas, jejuar. Mas tudo isso eu preciso com a ajuda do Espírito Santo. Preciso com a ajuda de Deus. Para que poder ler a Bíblia, até o ímpio ler. Por que ele não entende? Porque ele não é espiritual. Porque ele não tem o Espírito Santo dentro dele. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar. E aí ele fala no final aqui, só para um comentário, para passar para o ponto 2, que ele fala do fruto do Espírito. Não são os dons espirituais, aqui é fruto do Espírito. Que não são frutos do Espírito também, é um fruto só, é como se fosse uma tangerina, com vários gomos. E lá em Gálatas fala, obra da carne e fruto do Espírito. Quem está na carne vai fazer a obra da carne. Quem está em Cristo, quem está em Deus, vai não fazer, a palavra não seria essa, vai demonstrar o fruto do Espírito na sua vida, porque o Espírito está agindo na nossa vida. Vamos cá para o ponto 2. Agora, a natureza espiritual da redenção. Ponto 1 era uma ação trinitária. Agora vamos ver a natureza espiritual da regeneração. Uma transformação interior. Vamos voltar a falar a mesma coisa, pastor? Alguns pontos, vamos. Eu falei para o irmão, no ponto 1, que o assunto todo da lição é regeneração. Então, alguns assuntos nós vamos falar no primeiro ponto, vamos falar no segundo, vamos falar no terceiro, sem problema. Nicodemos revelou em compreensão espiritual questionar Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho?
A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. Vamos ver aqui 1 Coríntios 2, 14, que na semana passada nós lemos, e foi importante na lição, 1 Coríntios 2, 11 e 12. Mas aqui é uma continuação do assunto que fala sobre o Espírito Santo. E olha o que diz o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico, da carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Romanos 10, 3. Vamos lá. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Depois vou comentar isso aqui. Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus. Mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito, não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operado de dentro para fora como obra do Espírito Santo. Então, era o judaísmo naquela época, que entendia isto, somente o lado chamado dos fariseus. E hoje, pastor? Hoje nós temos aí, meu amado irmão, entre nós pentecostais, há aqueles que acham que vão ser salvos porque leem a Bíblia. Eu falei ontem na congregação. Você é salvo porque dou dízimo? Não. Você sabe porque eu dou oferta para missões, ajudo, alguma coisa. Você sabe porque eu sou pastor, sou presbítero, diácono, evangelista, o nome que quiser dar, professor da escola dominical. Você sabe porque eu estou aqui no YouTube dando uma aula da escola dominical, porque estou dando folheto. Não. Você sabe por causa disto. Isso eu faço e devo fazer, devo dizimar, devo ofertar, devo ajudar missões, devo tocar um instrumento na igreja se Deus me deu esse talento, devo cantar se Deus me deu esse talento, devo pregar se Deus me deu esse talento, devo ensinar se Deus me deu esse talento, tudo que Deus me deu, vou evangelizar, e aí não precisa de talento, todos nós temos que evangelizar, porque sou salvo. E muitos acham que não. Está dando um folheto, ele está colocando uma pedrinha na casa dele no céu, ou coisa parecida, como muitas ideias já. Mas sei também falar, meu amado irmão. Não vou citar nome hoje. Eu vivo citando nome aqui, mas hoje não vou citar. Mas grupos pseudo-evangélicos acham que vão ser salvos porque eles guardam sábado. Veja bem, eu tive uma experiência sábado, acho que foi sábado de manhã, saí e encontrei uma pessoa, e a pessoa olhou para mim e falou: Pai do Senhor, irmão. Falei: a Pai do Senhor. Como eu estava de roupa comum, estava de calça jeans, acho que eu estava até com essa camisa, não me lembro, não estava com Bíblia na mão, aquele irmão já deve me conhecer de algum lugar, enfim. Ele foi embora, mas daqui a pouco ele parou e encostou perto de mim e falou assim: por que a gente tem que obedecer aos mandamentos de Deus, né? Aí eu já fiquei meio assim, sim. E por que a cristandade no Brasil não guarda o sábado, né? Aí eu falei: rapaz, começou a complicar. Aí eu falei para ele: meu irmão, e até por uma palavra mesmo que ele falou: Cristo já cumpriu a lei por mim, nenhum homem, eu não consigo cumprir a lei, o irmão não consegue cumprir a lei, ninguém. E aí estaríamos condenados a perdido. Porque se a salvação pelo cumprimento da lei, eu não mato, mas eu faço fofoca de alguém. Eu não adultero, mas eu deixo de ajudar alguém que está necessitado. Alguma coisa, isso não pecar por atitude, não pecar por pensamentos. Então vou ferir a lei. E se fosse pela lei, eu estaria perdido. Cristo cumpriu a lei. E agora, nele, eu tenho o perdão dos meus pecados. É nele que eu estou salvo.
Então, veja bem, é uma transformação interior. Nicodemo estava pensando que era mérito. Então, vou voltar de novo, nascer de novo, e os espíritos acham isso, né? Vai no mundo de espírito, melhora, volta, melhora. Isso não existe. É o homem que morreu uma só vez, depois vem o juízo, como Hebreu 9:27. Não é guardar dia, não é guardar ano, não é guardar data, não é guardar festas, não é nada que eu não possa fazer. Mas é uma transformação interior, é uma obra do Espírito Santo. Vamos aqui, como falamos, um texto, vamos repetir, uma obra soberana do Espírito, é a subdivisão 2. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados, receber a renovação interior pelo poder do Espírito. Aí está Efésios 3,16 e Efésios 5,26. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Está em 3,8 de João. Assim, como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação sem ser controlado por nenhum esquema humano. Aí veja bem, meu irmão, eu vou voltar, eu disse para os irmãos, esse texto foi citado, pelo menos o versículo 11 foi citado, esqueci, sim, 1 Coríntios. Eu li o 14 ainda há pouco, semana passada nós lemos o 10 e o 11, e aqui ele está citando o 11 e 12 da primeira carta de Coríntios, capítulo 2. Então ele diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então não é uma coisa nossa. O homem conhece a coisa do homem, mas as coisas de Deus, só o Espírito de Deus pode revelar. E somente por esta ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida, que já citamos lá no início, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, a Escritura fez novo. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Ele citou Ezequiel semana passada, eu acho que eu não li, tenho quase certeza que eu não li o texto de Ezequiel, mas vamos ler agora, que ele cita de novo, Ezequiel 36, 26 e 27, que diz, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis no meu estatuto, que guardeis o meu juízo e os observeis. Era uma atitude de Israel, a mudança que Deus estava profetizando que faria na vida dele? Não, era algo que o Espírito de Deus faria sobre a vida do homem. Então, como ele diz, é uma obra soberana do Espírito. Não há, aí a gente vai, pô, pastor, só está batendo na mesma tecla, sim, mas tem que repetir, a lição fala isso. Não é algo humano. Nicodemo não entendeu, é necessário nascer da água e do Espírito, transformação espiritual completa, purificar do pecado, renovação interior pelo poder do Espírito, mas não pode ser produzida pela carne. Como eu falei, estava falando no ponto anterior, e até volto a falar, né? Falei do sábado. Além do sábado, tem outros que acham que você é salvo. Normalmente falando das seitas sem citar nome. Porque não comem carne, só comem vegetais, sei lá. Não, mas irmão, está lá em Romano, você não tem que se preocupar com essas coisas. Por quê? Hoje na igreja evangélica brasileira, cita até evangélica, colocam-se festa do tabernáculo. Não, meu amado irmão, nós somos a igreja. Que igreja, pastor? Tinha Israel, o descendente de Abraão, e os gentios, que não eram descendentes de Abraão. Então, no Antigo Testamento, para alguém se salvar, aí eu vou falar alguns nomes, como Raabe, Ruth, Naamã, alguns que eu vou citar, tiveram que se converter ao Deus de Israel. E necessariamente, logicamente que Ruth e Raabe, que participaram diretamente do povo, guardaram a lei de Moisés ali corretamente. Agora, se você vai ver Naamã, a gente não sabe, ele voltou lá para ele assim, ele até disse para Eliseu, chegar lá eu vou ter que me dobrar diante do, eu não vou, meu coração não vai estar lá naquele Deus falso, mas eu vou ter que me dobrar, porque o rei vai tocar em mim, eu vou ter que fazer. Quando chega Jesus, então, os israelitas que aceitaram o sacrifício de Cristo, e os gentios que aceitaram
o sacrifício de Cristo, passam a fazer parte de um novo povo que se chama a igreja. A igreja não precisa mais guardar dias, datas, comer apenas aquilo que está em Atos 15, não comer a carne sufocada, não comer a carne com sangue, e fugir da prostituição e mais tudo aquilo que está descrito no Novo Testamento. Ok? Não é obra humana. Quem vai dar o coração, vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, é o Espírito de Deus na vida do ser humano. Agora vamos para a terceira subdivisão desta natureza espiritual da regeneração, uma nova vida e nova conduta. Cristo deixou bem claro que nascido da carne é carne e que nascido do Espírito é Espírito. Ele volta a citar o que ele citou também no ponto anterior. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Aí ele cita aqui as obras da carne. Eu vou até citar aqui, né? Pastor, uma lição sobre regeneração, só vai citar a obra da carne? Sim, meu amado irmão. É aquilo que a gente não deve fazer, guiado pelo Espírito. A obra da carne são manifestos quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedismo, brutalia e coisas semelhantes a essa, seja as quais o decálogo que antes vos disse que os que cometem as coisas não herdarão o reino de Deus. Ok? Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Ele cita o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, enfim. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Eu acho que eu não li ainda Romanos 8,5. Na hora que a gente vai lendo os textos, já li até, esquece de já ler um ou outro. Mas se já li, a gente lê de novo, não tem problema. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se, para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que é nascido da carne permanece... Mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, com uma nova mentalidade, e vos renoveis no Espírito do vosso sentido. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, do amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo, marcas da regeneração genuína. Veja bem, meu amado irmão, essa regeneração que começa no interior, ela tem que se exteriorizar, porque eu não posso ser uma nova criatura por dentro e por fora continuar com as mesmas práticas que eu tinha. Isto é impossível. Jesus disse que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Não uma citação bíblica totalmente, mas eu vou citar você. Você não pode pegar uma laranjeira e colher nela maçãs. Você não vai. Você não vai plantar uma macieira e vai colher banana. Você não vai plantar uma bananeira e vai colher pera. Então, o fruto é correspondente àquilo que está dentro de você. E aí a gente vai repetir pela milésima vez nessa reunião, nessa aula, nesse vídeo. É uma obra de Deus. Se for do homem, se ele exteriorizar algo, ou tentar exteriorizar algo que não está correspondente lá dentro, vai ser facilmente desmascarado. Mas quando Deus age lá dentro, e o homem exterioriza aquilo que o Espírito Santo fez na sua vida, então, como ele diz aqui, nova vida e nova conduta. Por isso ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, ficou lá para trás. E eis que tudo se fez novo. É uma vida em Cristo. Como Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como diz lá em 1 João 2,6, né? Aquele que está em Cristo tem que fazer a mesma obra que dele. Então, qual é o meu exemplo? Qual é o meu guia? É Cristo. O que ele fez, eu devo fazer. Devo imitá-lo. Vou ser igual a ele? Não, porque se eu fosse igual a ele, eu morreria na cruz. Eu sou um pecador, eu vou pecar. Mas eu tenho que chegar ao máximo próximo daquilo que ele
me deixou como exemplo para seguir. Vamos aqui para a última divisão da lição, que são os sinais do novo nascimento em Cristo. Nós vimos lá o primeiro ponto, que falava sobre a regeneração como obra trinitária, depois a natureza espiritual da regeneração. Agora vamos ver sinais do novo nascimento em Cristo. A justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Vou até ler isso aqui, é importante. Ontem eu pregava na congregação em Nova Campinas, na ceia, também preguei em Santa Marta, quando lá ministrei a ceia esse mês de fevereiro, em Romanos 5, do 1 ao 11. E o assunto que eu falei foi a justificação pela fé. Eu não tinha lido essa lição ainda, nem sabia que nós íamos tocar nesse assunto aqui, mas preguei lá. Então veja bem, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, depois concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, como lá no capítulo 5 também vai falar deste assunto. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus. Isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado, Romanos 4, 7 a 8. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo, Romanos 5, 22. A justificação, portanto, não acontece a par da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador, Gálatas 2,16. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo, que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Ele convence o pecado da justiça. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus. Quando eu preguei lá, eu falei de 5 resultados da justificação, e o primeiro era a paz, que está no versículo 1, e a adoção como filhos amados do Pai. Então, veja bem, meu amado irmão, vamos lá. A justificação é pela fé. Eu pequei. Eu sou responsável pelos meus pecados. Não posso culpar o meio, não posso culpar os meus antepassados, não posso culpar o meu próximo. Eu sou culpado pelos meus pecados. E devo pagar o preço pela minha dívida por causa desses pecados. Mas por que o senhor está falando isso? Estou falando isso porque isso é justificação. Alguém veio e voluntariamente quis pagar o preço por mim e o pagou. Agora, para que eu receba as bênçãos, como ele diz aqui no final, a paz, ser chamado filho do Pai, eu preciso crer e aceitar neste preço pago. Aí, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário me purifica de todo o meu pecado. Então, ele pagou o preço para que eu seja agora justificado. Eu não sou justo pelas minhas atitudes. Não. Justificação não é Deus falar assim, não, o Hélio agora é um justo porque ele é bonzinho, porque ele é maravilhoso, porque ele é sensacional, porque ele é gente boa, porque ele é isso, porque é aquilo. Não. Eu me tornei justo porque ele pagou o preço por mim lá na cruz. Foi ele quem deveria morrer naquela cruz, era eu, ele morreu por mim. Então eu agora sou alguém que tem o direito da justificação. Por quê? Porque eu aceitei pela fé a morte dele naquela cruz. E por isso eu tenho paz. Aí eu até citei lá, eu acho que eu vou achar aqui tranquilo. Está aqui aberto. Só tem que achar o versículo. Ah, tá. O versículo diz paz, né? Romanos 5:1. Aí eu li para ele lá na congregação. Temos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus está falando que tem paz e falou em aflição? Sim, meu irmão, porque a paz que o crente justificado pela fé tem não é a ausência de guerra, de problema, de tribulação, de dificuldade. É a paz, ainda que haja todas essas dificuldades. Porque a paz ela não é exterior, não é que eu estou vendo, está tudo bom, eu tenho dinheiro no bolso, a minha saúde está boa, então eu tenho paz. Não, a minha paz ela vem de dentro, porque
A justificação, como toda obra da salvação, é uma obra de Deus na minha vida. É Deus agindo na minha vida. Teríamos muitas outras coisas para falar aqui da justificação, mas o tempo não dá, né? Mas eu creio que os irmãos entenderam bem aí esta questão. Agora vamos para a santificação. Vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente. Aí ele vai se dizer, salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. Então, é simultâneo. Todas essas etapas da salvação acontecem. Pastor, está aqui em alguns versículos para a gente ler. Atos 13, 39. Atos 13, 39. E tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, pois era justificado por todo aquele que crê. Eu não consigo entender alguém que ainda quer que a gente guarde a lei de Moisés. E prega isso, ensina isso, ainda no século XXI, tendo a Bíblia Sagrada nas suas mãos. Na verdade, eu vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e crê, é necessário crer, ok? Então, vou ficar só aqui nessa parte por causa do tempo. A partir daí, inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até a sua glorificação final no dia de Cristo. É isso, pastor, 2 Coríntios 3,18. Vamos lá. 2 Coríntios 3,18. Rapidamente aqui, tem hora que o texto agarra aqui. Vamos lá. 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O crente passa a viver segundo o Espírito, não mais como escravo da carne. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos, à medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo. Esta nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e santidade. A vida do crente deve ser uma vida de renúncia, abstenção. O que é se abster? Você tem o direito de fazer, mas não faz porque é melhor para você. Assim também, vós consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como foi falado na lição anterior, a santificação é posicional. Sim, nossos irmãos calvinistas creem somente na santificação posicional e não na progressiva. Porque eles creem que salvo uma vez, salvo para sempre. Mas vamos entrar aqui na nossa modo de pensar arminiano wesleyano. Naquele momento, você se torna santo. Já falei que santo não é alguém que não peca. Santo é alguém que é separado por Deus. Se houver alguém que não peque, esse está habilitado para morrer na cruz. E não existe ninguém habilitado para morrer na cruz, a não ser Jesus, que foi o único que não pecou. Então, ser separado. Agora, é progressivo, sim, seguir a paz e a santificação, diz o autor da carta dos Hebreus em 12:14, sem as quais ninguém verá o Senhor. E aqui ele cita outros textos aqui também, como ele fala aqui, em 2 Coríntios 3,18 e tal. Então, Deus agiu na minha vida. Fui salvo, regenerado, justificado, adotado como filho de Deus. Agora eu tenho que santificar a minha vida. E o que é santificar a minha vida? É me separar para Deus. Me separar do mundo, me separar do pecado, me separar das coisas que agradam a Deus. Voltamos a falar o que falamos lá no início da lição, durante toda a lição. Somos ainda, temos essa natureza carnal e, eventualmente, vamos falar, pensar e agir de uma forma que desagrade a Deus. E eu ainda acrescento, que a própria Bíblia diz, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, também a omissão em deixar de fazer algumas coisas. Vamos, eventualmente, pecar. Mas o Espírito vai falar, por isso, até na lição falava sobre isso na lição passada, né? O Consolador, o Paracleto, aquele que está ao lado, cinco citações nos escritos de João,
sendo que algumas falavam sobre o Espírito e outras sobre Cristo, porque Cristo falou que ele enviaria o outro Consolador, da mesma espécie. Então lá em 1 João, capítulo 1, ali no final do capítulo 1, ele diz, capítulo 2, ele diz, filhinhos, tenho instituído para que não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado, o Paracleto, que é o Senhor Jesus Cristo, e também o Espírito Santo atua como Paracleto. Então veja bem, meu amado irmão, santificar a nossa vida. Agora vamos para o último ponto, que é o fruto do Espírito. Já foi citado, já foi falado, mas vamos ver lá. O importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não se trata de dons espirituais, mas de virtude que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado como expressão de uma nova vida. Eu vou ler esse texto aqui porque é importante. Vamos lá. Muito importante, Efésios 2:10. E alguns pegam Efésios 2 e dão uma interpretação, às vezes, um pouco equivocada. Mas vamos lá. 2:10 diz o seguinte, ele fala pela graça foi salvo, também de vós, então Deus. Agora no 10 ele diz, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não para a salvação, porque é pela graça. Mas tem boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E aqui está falando do fruto do Espírito. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Vamos ver, pastor, Mateus 7,16, Sermão do Monte. Sermão do Monte. 7,16. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Veja que eu citei para você lá, macieira, laranjeira, pereiro, enfim. Não dá. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras e ações e reações. Lucas 6,40. Por que ele fala imperfeitamente? Porque estamos nesse corpo carnal e podemos eventualmente pecar. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Eu creio que é o último versículo que vamos ler, porque eu tenho também um assunto para falar aqui dentro desse assunto aqui. Já estamos terminando a nossa lição. Então diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando eu estava no seminário, no Instituto Bíblico Pentecostal, onde eu tive o prazer de estudar com grandes homens de Deus, então foi, algum momento, foi trazido os missionários americanos. Nos Estados Unidos, eu creio que aqui no Brasil também, de certa forma, hoje acho que está até um pouco parecido. Mas nos Estados Unidos o pessoal faz teologia e depois eles estudam mais, acho que 3 anos, se não me engano, e se especializam em algum tema teológico. Então trouxeram alguns missionários que eram especializados no Espírito Santo. Eles deram alguns estudos para nós. E uma coisa me marcou muito. Ele deu um exemplo maravilhoso. É como se eu plantasse bananeiras. Eu plantei bananeiras. Fiz a plantação de bananeiras. E a plantação está lá bonita e tal. E veio uma pessoa visitar. E eu então quero mostrar as bananas para ele. E aí ele disse, não, eu não quero ver a banana. Eu quero ver o ancinho, eu quero ver outras ferramentas que eu usei. Pastor, o que ele quis dizer com isso? É que nós, crentes, queremos ver, não é que não seja importante, nós queremos ver os dons, que são ferramentas para fazer a obra de Deus. Mas o que o mundo precisa ver em nós é o fruto. Porque se a gente voltar lá em Mateus capítulo 7, quando lá não pode produzir um fruto, abrolho, espinheiro e tal, logo a seguir o Senhor diz, quando que ele voltasse, alguém vai dizer, Senhor, em teu nome expulsão do demônio, falamos limpo, fizemos. Eu falo, não vou esquecer, vós que praticais a iniquidade. Porque o que vai nos levar ao céu? Que é o penhor da nossa salvação, é o Espírito Santo. Mas não o Espírito Santo no sentido de batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, que é importante, precisamos buscar. Mas há crentes que vão morrer, vão para o céu, sem serem batizados com o Espírito Santo. Porque todo crente, todo homem, quando aceita Cristo, ele recebe o Espírito Santo de Deus.
O batismo com o Espírito Santo, para nós pentecostais, é uma segunda bênção, como alguns dizem, é um revestimento de poder para nos ajudar na pregação do Evangelho. Então, o que o mundo precisa ver em mim não é a língua estranha. Até porque, por exemplo, Paulo diz lá, se alguém entrar na igreja e tiver 20 falando língua estranha, não vão entender nada. Mas também não é a profecia, não é a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. O que ele tem que ver em mim é diariamente o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito não é eu que estou querendo ter o amor, a paz, a longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. É o Espírito agindo na minha vida. A partir de todo esse assunto que ele fala aqui, no ponto anterior, salvo, regenerado, justificado, adotado, santificado, e o fruto do Espírito agindo na minha vida. Vamos para a conclusão. A regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Veja bem que ele diz aqui, olha que profundidade nesse final. A natureza divina recebida no novo nascimento. Nós não vamos se tornar em deuses aqui na terra, como os mormons falam. Não. Mas a gente tem que refletir Deus para as pessoas. Volto a dizer, Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando ele diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, é que você podia olhar na vida de Paulo e você ia ver o Espírito atuando, guiando. Paulo teve um momento de erro, sim, e esse momento ele não quer que ninguém imite dele. É interessante que muitos hoje olham para a página da Bíblia Sagrada e procuram ver o erro em Abraão, o erro em Jacó, o erro em Isaac, o erro em Davi, o erro em Moisés, o erro em Paulo, o erro em Pedro, o erro em João. Sim, João e o seu irmão Tiago queriam, a mãe dele foi pedir para Jesus que um sentasse à direita, à esquerda, queria, ou seja, proeminência. Pedro falou que Jesus não podia morrer. Tudo isso antes deles receberem o Espírito, quando Jesus soprou no capítulo 20 de São João, e depois de serem batizados com o Espírito Santo. Depois disso, podem ter cometido? Sim. Paulo diz lá na carta dos Gálatas que Pedro acabou indo para o lado dos judaizantes, foi um erro. Paulo até chamou a atenção dele, porque era um ser humano. Mas esses homens, todos eles, exceto João, que morreu de modo natural, deram a sua vida por causa de Cristo. O mundo olhou para eles e viu que Cristo habitava neles, que Cristo estava neles. É assim que o mundo tem que olhar para nós. Não é ver nós. Eu sempre digo na igreja, se eu canto bem, é um dom de Deus. Se eu toco bem, é um dom de Deus. Se eu prego bem, é um dom de Deus. Tudo que eu faço para Deus é por causa dele. Foi ele que me ajudou. Hoje tem se valorizado os homens. É como se eles estivessem produzindo algo por conta deles. Não. É Deus agindo em nossas vidas. Deus possa nos abençoar, meus amados irmãos. E se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos estudando mais uma lição, o Espírito Santo, o capacitador. Essa será a terceira lição sobre o Espírito Santo. E depois nós vamos estudar uma lição que será o Pai e o Espírito, depois o Filho e o Espírito, e uma para encerrar esse maravilhoso trimestre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.